Hoje eu vou falar um pouquinho de plantas medicinais para vocês. Acredito que muitas pessoas aqui já conhecem, já fazem uso desse tipo de medicina, né? É uma cultura tradicional, né, e popular. É um conhecimento que, aos poucos, eu sinto que a gente está perdendo. É uma pena, porque é uma coisa passada de tradição, de vó para filho para, né, de neto até, né, de vó para neto. E tá difícil também os jovens permanecer no campo ou dentro das florestas para aprender e também querer aprender esse tipo de tradição, né? Então eu sinto que realmente as pessoas que sabem muito, às vezes não dá tempo de passar para alguém esse legado, aí essa pessoa acaba falecendo, né? Então, em tribos, isso acontece muito. Então, o pajé, ele percebe que ele já está ali no seu momento de passagem, ele já pega alguém para passar toda aquela tradição. Não, eu ia falar porque, assim, quando você fala que está se perdendo, na verdade não é que está se perdendo, está se academicializando. Também, mais, né? verdade. O pessoal acadêmico, cada vez mais, está se apropriando desse conhecimento. Sim. E as pessoas populares é que estão perdendo Isso, exatamente, Então, tá é uma isso. troca, né? Tá deixando de ser popular, tá ficando uma coisa realmente mais acadêmica, mas esse conhecimento que era passado de forma popular, é isso que a gente diz que está perdendo, né? E é uma pena, porque é uma riqueza muito grande. Tanto é riqueza que os farmacêuticos, a indústria farmacêutica está lá em cima para pegar, testar novos princípios ativos, e é com base nesse tipo de comunidade, nesse tipo de uso que eles fazem. Então, quem dá o norte da pesquisa são essas pessoas, né? Ele é que vai falar para o farmacêutico, ó, estuda essa planta aqui porque a gente usa para tal coisa, tal coisa. Porque o farmacêutico, ele vai até esses locais, pega todo esse conhecimento, né? E aí vai levar lá para a academia, vai patentear, a indústria farmacêutica vai ganhar dinheiro em cima daquilo, e esse dinheiro não é retornado da onde veio esse conhecimento, né? Então, isso é uma pena, realmente, mas eu acho que, assim, a indústria farmacêutica também, ela está pensando, visando o lucro, né? Está no lado deles, né? E a gente tem que fazer o nosso papel, que é fugir disso, né? Conhecer as plantas para quando, lógico, eu não estou dizendo que aqui, estou com uma super infecção, eu não vou tomar antibiótico, eu não vou fazer um super tratamento. Não é isso, eu acho que a gente tem várias linhas de medicina e a gente pode usar todas elas, né? Lógico que às vezes não concomitantemente, às vezes tomar um remédio e também fazer o uso da planta medicinal também às vezes é um problema, porque pode ter reações. Então isso é muito importante, se você já é usuário de alelopatia, de algum remédio, é importante, na hora de você fazer o consumo de uma planta medicinal, saber se não tem alguma interação medicamentosa com esse remédio alopático, né? Que é o remédio comum que a gente compra nas farmácias. Então, isso é muito importante. Então, hoje eu queria falar também não só do uso, mas principalmente das formas de uso. Como extrair o princípio ativo, né? De que maneira eu vou administrar seguramente dentro da minha casa, sem ter nenhum problema sério, né? Então, acho que quando a gente fala de plantas medicinais, a gente tem que pensar isso, que o que é o remédio e o veneno, a gente fala que é o quê? A dose, é a única coisa que diferencia, né? Então, é muito importante saber como usar, de que maneira extrair e a quantidade para ingerir ou fazer uso, certo? Então, hoje eu vou focar mais nisso. E trouxe também algumas coisas que são, assim, fundamentais para quando a gente vai falar de plantas medicinais. Só para complementar, qual é a parte, tá, gente? Porque tem planta que a folha que serve, tem outra que é a raiz. Isso, exatamente, exatamente. Além de saber qual é a qual planta, parte dela usar. Qual é a parte, tem Exatamente. Inclusive, por favor, gente, a todo momento, se vocês quiserem falar, fiquem à vontade, é meio bate-papo mesmo. Por isso que é muito importante a gente ter um guia também. Lógico, a gente tem o conhecimento, mas é legal ter um livro, ter um guia específico que vai me dizer o nome científico da planta, que vai me dizer a dose, de que maneira usar. Então, assim, não é vergonha você recorrer a um livro,
Tá? O pessoal fala, não, eu tenho que saber, isso é que eu tenho que saber. Não necessariamente. A gente, às vezes, não quer fazer uma receita, não pega a receita. Isso não quer dizer que a gente não saiba cozinhar, né? Então, a gente vai num livro, vai pesquisar, vai ver qual é a parte usada, de que maneira. Isso é muito importante. Então, ter um livro que seja de uma fonte séria, né, segura, para consultas emergenciais, né? Às vezes a gente está com aquele problema, então não dá para pensar assim, eu vou acertar, eu estou nervosa, eu estou com dor de cabeça. Então, isso é importante a gente sempre ter uma literatura em casa, escolher um livro bom para consulta, tá? E da mesma forma que na farmácia existe o livro, que é onde está todos os registros das plantas medicinais já estudadas, tá? Chama farmacopeia. Então, a farmacopeia é um guia para o farmacêutico. Então, quando ele está lá na farmácia de manipulação, ele vai manipular algum fitoterápico, ele vai recorrer à farmacopeia. Na farmacopeia vai estar escrito exatamente o que a gente está falando. A parte da planta usada, que dose ele vai fazer, se é comprimido, que quantidade que vai ter que ter dentro de cada comprimido do princípio ativo, tá? Tudo isso é dosado, então também é feito um controle, porque como é feito em laboratório, a extração, ela tem um controle. Nem toda planta vai produzir exatamente a mesma quantidade de princípio ativo. É igual a gente, todo mundo aqui é da mesma espécie, mas cada corpo reage de uma forma, não é? Assim são as plantas, né? Elas podem ser da mesma espécie, mas dependendo do local, do tipo de ambiente que ela está, ela vai produzir mais ou menos princípio ativo. É por isso que existe o que a gente chama de ecotipia. Ecotipia quer dizer que o meu manjericão de São Paulo pode ter princípios ativos menos ativos ou mais fortes do que um manjericão que o mestre plantou lá na Bahia. Porque o solo da Bahia é outro, o sol da Bahia, né, é outro. Então, é isso. A água, né? Então, isso também existe uma diferença de princípio ativo. Então, quando se vai pensar em remédios padronizados, existe um padrão, né? É feita uma análise desse princípio ativo e ele tem que ter um padrão, né? Porque eu não posso tomar um comprimido que tem o princípio ativo forte e depois o próximo comprimido não ter princípio ativo. Então, existe um padrão e é isso que os farmacêuticos estudam muito. E é por isso que é muito importante também a forma de cultivo das plantas medicinais. Existe um controle todo ali da Anvisa da forma de cultivo, porque realmente foi diagnosticado que o que mais influencia a planta a ter ou não princípio ativo é o cultivo. Então, é o tipo de solo, é o tipo de água, é o tipo de manejo, tudo isso vai influenciar. Na minha casa, por conta do solo, a minha planta não tem tanto aroma quanto na casa de alguém que tem um outro solo, que também é da mesma região, mas por estar num outro vaso, usar um outro substrato, pode estar mais intenso, então pode estar mais forte. Então, a gente brinca assim, às vezes, né? Se o seu vizinho tem uma planta medicinal que você está sempre ali recorrendo, eu preciso de um guaco aí, você vai lá, corta o guaco. Então, faça a muda dessa planta que você sabe que tem efeito, que está sadia, né? Que isso é muito importante também. Plantas muito doentes não vão ter os princípios ativos, a quantidade necessária, né? Quando eu digo doente, é doente mesmo, não quer dizer que ela é atacada, porque as plantas que são atacadas por bichos já é ao contrário. Já foi provado que quanto mais ela é atacada por bichos, mais princípio ativo ela produz para se defender daqueles bichos, né? Então, uma planta que está sendo ali comida, a gente fala herbivoria, né? Que está sendo comida, ela vai ter muito mais princípio ativo do que uma planta, às vezes, que está lá na minha varanda, que eu mimo, que eu ponho água todo dia, que para aparecer um pulgão, eu estou lá tirando o pulgão, né? Então, uma coisa que a gente também fala muito, planta medicinal não pode ser mimada. O que é mimada? É ter água sempre, em abundância, nunca faltou água. Seu capim-cidreira, se não sofrer uma seca braba, ele não vai ter gosto de capim-cidreira, entendeu? Então, o estresse hídrico é uma coisa muito importante. Na natureza, as plantas têm água assim em abundância?
Não, né? Então, às vezes passa por períodos de seca, né? Então, isso também vai fortalecer a planta e vai fazer com que ela tenha, lógico, vai ter mais princípio ativo. Ela só não pode entrar num estresse hídrico ao ponto de não retornar, né? Porque existe esse pico aí. Cada planta tem um pico. Se ela passar desse pico no estresse hídrico, ela não volta mais. Aí pode dar o óbito, né? Pode falar a hora da morte, porque... Aí tem alguns mateiros que eles vão fazer, eles vão estressar a planta. Isso. Eles vão dar umas pancadinhas assim, né? Pega o facão, dá Isso. no tronco. Uma taiada, né? Isso aí, para poder ativar. E depois eles vão lá retirar. Tem que faz isso. É igual quando a gente fala Poda. Poda. Uma poda Gente, forte, e aí espera. Quando ela começar a brotar, vai lá e retira. pode ver, né, essa coisa da agrofloresta, né? É muito isso, gente. É poda, poda, poda. E aí a gente tem que parar com aquela frase clássica. Para de puxar a plantinha que ela chora. Na verdade, ela não chora. A gente precisa cortar, precisa podar, porque isso faz parte. É igual a gente, né? Às vezes a gente não quer ser podado, não quer, mas precisa. Vai fazer a gente crescer, né? Não é? Então, é muito isso. Na agrofloresta, o que acontece? No caso do fruto, né? Quando você estressa uma planta, ela sente que ela entrou naquele período de estresse, então ela dá o fruto como se ela fosse morrer. Preciso deixar filho, né? Isso. E aí, algumas plantas, principalmente abacate, você dá uma podada nela, ela sente aquele estresse e aí dá bastante fruto. Né? Na próxima. É isso aí. Uma forma também de Isso. ativar esse princípio ativo. Exatamente. Então, a gente tem que pensar isso. Planta medicinal, geralmente, são plantas rústicas. Não precisa ficar mimando, pondo muito adubo. Lógico, a gente tem que cuidar, principalmente se está em vaso. Quando está em vaso, a gente tem que pensar que aquela planta realmente vai ser mais dependente de você. Mas se a planta está no chão, já é mais tranquilo. Eu vou passando para vocês sentirem os aromas. Sempre para sentir, é legal a gente fazer um carinho, né? Dar uma apertadinha. Por quê? Os óleos essenciais, que é um dos princípios ativos mais usados das plantas, são os óleos essenciais. Os óleos essenciais, a gente fala que é a alma da planta, que é onde está a maioria dos princípios ativos são óleos essenciais. Claro, existem outros grupos, né, glicosídeos, existem outros metabolismos de plantas que também são usados como princípio ativo. O que é legal? Isso está dentro, geralmente, de células, né, células oleosas, então são uns pelinhos que, na ponta do pelinho, existe uma cápsula que ela guarda o óleo essencial. Então, quando a gente passa a mão, a gente rompe essa cápsula e aí o aroma é liberado, tá? Então, sempre passa a mão para sentir. Esse aqui eu vou começar com alecrim. Eu acho que a maioria aqui, todo mundo já conhece alecrim, já comeu, né? É uma das plantas medicinais mais utilizadas na alimentação, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa para a gente pensar. A gente não precisa necessariamente usar como um medicamento, mas como um preventivo na nossa alimentação. Então, acho que essa é a ideia. Hoje em dia está todo mundo pensando numa alimentação medicinal, né? Existem hoje chefes especializados em fazer pratos medicinais. Pratos que vão de acordo, estou com um problema de tosse. O que eu vou pôr no meu prato que vai aliviar a minha tosse? Então, eu também usar os alimentos como um medicamento e como prevenção, principalmente, né? Sempre é melhor prevenir do que remediar, né? Então, esse alecrim eu trouxe para mostrar mais por curiosidade, que é um alecrim rasteiro. A gente conhece aquele alecrim comum que vira um arbusto, né? Esse daqui ele é um rasteirinho e ele dá mais flores. É uma flor muito linda, azul, né? E ele parece um bonsai, ele cresce para todos os lados, assim. Tem um aroma bem gostoso e ele tem a folha um pouquinho menor do que o alecrim convencional. Mas o cultivo, o uso, acaba sendo o mesmo, tá? Sempre ervas e plantas medicinais são de sol pleno. Muitas pessoas me perguntam, eu consigo ter uma hortinha ou plantas medicinais dentro de casa?
É muito difícil, porque são plantas que precisam de muito sol. A não ser que você tenha lâmpadas específicas para cultivo indoor, dentro de casa. Aí tudo bem, vai simular o comprimento de onda do sol e aí as plantas vão se adaptar. Mas, de uma certa maneira, é plantas para jardim, para áreas externas, para lugares muito ensolarados, tá? O alecrim, o uso dele é muito ligado à parte cerebral, tá? Ele é a planta da alegria. Então, quando a gente está muito cabisbaixo, cansado, precisa estudar. Então, é uma planta que traz concentração, foco, né? Então, você pode fazer ou só essa forma que a gente está fazendo, de inalar, que a gente chama aromaterapia, né? Que isso já funciona. Já foi provado que o que chega mais rápido no nosso cérebro é o cheiro. Assim que a gente sente o aroma, essa informação já chega muito rápida no cérebro. Por isso que a aromaterapia é maravilhosa, porque as pessoas não acreditam que um simples cheirar né, possa tratar, possa curar. Mas sim, esses óleos essenciais são inalados e eles vão para onde eles têm que ir de acordo com o tipo de uso da planta e tal. Então, o alecrim é muito usado para depressão, para ficar acordado, alegria. Diferente porque ele é rasteiro, ele não forma um arbusto. E o alecrim comum, ele é um arbusto e tem a folha maior, tá? É só uma variedade, na verdade. Existe um outro que a gente chama lá no viveiro de alecrim macho, que ele tem a folha mais larga e ele é um arbusto ainda maior do que o alecrim comum. E ele tem um aroma realmente bem intenso. Então, geralmente as pessoas que usam na culinária usam pouco, porque senão ele acaba com o prato, que ele, né, você tem que usar na medida, porque senão realmente passou daquele ponto, ele vai dominar o prato, né? É o tempero das batatas, que, né, acho que o alimento que mais combina com alecrim, o que a gente mais vê, né, é batata, que é neutra, né, e vai ressaltar esse sabor dele muito forte. É muito usado também em incensos. Quem gosta de incensar a casa, defumar, né, é muito aromático, pode fazer. Uma dica que eu dou é para quem gosta de fazer assados em fogueira ou churrasco, é usar o palito do alecrim para espetar coisas. Então, você quer fazer uma batata, pega um tronco de alecrim, põe a batata no próprio tronco do alecrim e vai para a churrasqueira e ele vai passar todo esse aroma, bem gostoso. E já é um espetinho natural, bem chique também, né? Pode pôr perto da churrasqueira, porque o aroma dele também vai espantar aquelas mosquinhas que às vezes ficam chateando a gente no churrasco, né? Então, dá uma espantada nos mosquitos. É usado, inclusive, como repelente também, né? Que ele tem um aroma bem intenso. Tem um amigo dele, né? O alecrim, ele é do Mediterrâneo. Então, as plantas do Mediterrâneo, tanto alecrim quanto tomilho e lavanda, são plantas que não gostam de muita água. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de regar, de não ficar molhando muito a folha, realmente concentrar a rega na terra, né? E devagar com água, regar só quando realmente precisar, porque eles são de uma região de um solo mais seco e um solo mais arenoso. Então, é legal também misturar areia na hora de plantar o alecrim, o tomilho, lavanda, tá bom? O tomilho, aqui tem duas versões. Tem o limão, que ele vai trazer um aroma bem cítrico, e tem o comum, que ele lembra muito um orégano. Inclusive, é o que o pessoal às vezes vende como orégano, mas na verdade é tomilho, tá bom? Por causa da folha. O que que acontece? O orégano verdadeiro, ele tem a folha grande. Só que acontece, esse que a gente compra no supermercado, sequinho, desidratado, ele não é feito da folha do orégano. Ele é feito da flor. Por quê? As flores concentram o aroma, né? Os óleos essenciais. Então, eles colhem só a parte das flores. Então, quando a gente compra no supermercado ele sequinho, a folha é pequenininha. A gente acha que é a folha, né? É a parte da flor pequenininha. Então, por isso que é vendido, às vezes, tomilho como orégano. O tomilho, esse é o limão. Não sei, como eu colhi ontem, deu uma murchada, mas ainda tem aroma. O tomilho é uma planta muito usada, a gente gosta muito de usar para limpeza, tá? Ele tem um grande poder antimicrobiano,
bactericida principalmente. Então, o que é legal usar o tomilho? A gente pode fazer uma tintura, depois eu vou explicar direitinho essa coisa da tintura, dos chás, tá? Faz uma tintura de tomilho e usa essa tintura para limpar a pia, para limpar a mesa, bancadas, tudo que a gente vai pôr alimento, que a gente quer, ou limpeza no geral mesmo, que a gente quer higienizar, a gente pode usar o tomilho para isso. É uma planta usada naquele buquê garni, que é aquele amarraçãozinha que a gente faz para molhos, né? Então, é uma planta muito usada para culinária no geral. O uso mais comum dele, medicinal, é para tosse, tá? Mas ele, basicamente, a gente usa lá no viveiro para fazer essas limpezas, assim, porque realmente... E o aroma na cozinha fica muito gostoso, assim, fica uma delícia. Bom, o que mais que eu vou mostrar para vocês? Uma confusão que todo mundo faz, que é normal, são os boldos. Eu vou pôr aqui, vou perguntar para vocês, hein? Esse é o tomilho e limão. É, a versão dele limão. É bem aromático, né? Muda muito mesmo. E esse usado para limpeza é o limão? Pode usar os dois. O comum é o mais utilizado. O limão a gente usa muito lá no viveiro para sobremesas. A gente faz um brigadeiro de capim-cidreira e põe umas folhinhas de tomilho e limão por cima. Fica divino. Nos peixes, tudo que pode trazer o limão, né? Então, tudo que você coloque limão, você pode usar o tomilho e limão, que vai trazer esse sabor. A gente usa muito em suco também e em cima de rodelas de abacaxi. Então, você vai servir abacaxi depois do almoço, você põe o abacaxi, joga umas folhinhas de hortelã e de tomilho e limão. Fica uma delícia, super digestivo, uma delícia mesmo. Bom, qual desses é o boldo? O primeiro? Esse? Dos cantinhos? É, deixa eu passar então, vou passar para todo mundo ver. Boa, qual que é? Esse peludinho? Esse aí, peludinho. Isso. Pensa que isso são mudinhas, realmente esse vai ficar com a folha bem grandona, tá? Mas tem um... Tem um que é rasteiro. Isso, esse é o rasteiro. Boldo, o boldo medicinal que tá lá naquela farmacopeia que eu falei para vocês, não é nenhum desses. É esse aqui, ó, boldo do Chile. Gente, boldo do Chile não tem no Brasil. Ele tem no Chile. Que é aquele chazinho e tal. Eu vou passar ele aqui aberto, seco. A gente só encontra no Brasil seco, tá? Por isso que é importante comprar de um lugar de confiança. Não compre ervas em barraquinhas no centro de São Paulo, nenhuma barraquinha de feira. Por quê? Por conta de contaminação, que é o primeiro risco, tá? Essas bancas, elas ficam na cidade, poeira, ratos, baratas, né? Vamos falar de pragas urbanas, para ficar mais, né? As pragas urbanas adoram ervas, vão ser atraídos pelas ervas. Então, planta medicinal a gente compra em lugares que seja certificado, que tenha o controle, que é aquilo que eu falei para vocês, tem o controle do cultivo, tem o controle do princípio ativo. Se eu tomar esse boldo aqui, eu sei que aqui tem princípio ativo. Isso aqui foi controlado pela Anvisa, né? Então, não é qualquer boldo, não tem galho de outra coisa aqui dentro, que é o grande erro de comprar desses lugares, é a mistura, né? Então, o pessoal fala batizado. O que é batizado? Batizado tem a planta verdadeira e tem galhos de outras plantas que não é aquela planta. Não, então, deixa eu falar, ele não é mentiroso. Não. Vamos voltar. Vamos voltar. Ele não é mentiroso. Na verdade, o que é registrado e controlado é esse, o do Chile. Esses daqui, esse é o boldo africano.
Esse daqui, que é o mais comum no Brasil, tá? Que é o tapete de Oxalá, que é o que dá a folha bem grandona e flores roxas, tá? Maravilhosas as flores, são atraídos, os beija-flores são os polinizadores do boldo, maravilhoso, dá um monte, né? E o que é legal a gente saber? Eles também têm princípios ativos que também vão trabalhar o mesmo que o boldo do Chile, tá? Então, ufa, não, é tranquilo. O que vai acontecer? Todos eles vão trabalhar o nosso lado hepático, né? Então, fígado e digestão também, para alguns casos. E o que vai mudar aqui, às vezes, é a forma de uso. Porque esses que a gente encontra aqui no Brasil fresco, geralmente a gente vai consumir o sumo, que é amassar ele, pôr um pouquinho de água e tomar, ou fazer o chá. Mas, geralmente, aqui no Brasil, a gente prefere fazer o sumo. Primeiro porque eu acho que aqui é um país tropical, é calor, tomar chá quente não é muito da nossa cultura, né? Apesar de ser um chá para remédio, que é diferente. Mas acho que a gente também, quando tá ruim do estômago, tá com alguma coisa, a gente não quer nada quente, né? Parece que a gente quer acalmar. Então, geralmente, a gente quer uma aguinha gelada, né? Todos eles podem ser usados. Esse daqui é o boldo miúdo, tá? Ele forma um tapetinho e a gente brinca que é o mais vagabundinho de todos. Porque quebrou, colocou ali no cantinho, vai enraizar, vai dar uma toceira, vai virar praga. Isso, porque ele é uma planta baixinha, faz uma forração e tem um uso medicinal, bonitinha, né? Ele tem pouca pelagem? Ele tem pouco e ele é um pouco mais, a folha dele é um pouco mais suculenta. Se você perceber, ele é um pouco mais gordinho a folha. É isso aqui mesmo, que eu Tá? vi demais isso aí. Mas Tem bastante. Também tem princípio ativo. Esse daqui era uma pegadinha, na verdade, essa aqui é a alfavaca. E eu vou passar para vocês conhecerem que esse é o boldo indígena, que é o boldo brasileiro, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem a folha lisa, não tem nada a ver com esse boldo africano, que é o que a gente está mais acostumado. E realmente o do Chile só tem no Chile por conta da altitude e da terra. O principal dele é lá no Chile mesmo. Então, quer tomar boldo do Chile, tem que comprar sequinho, tá? Essa farmácia, esse laboratório, Paniza, que é onde eu compro as minhas ervas secas, ele é um laboratório que é confiável. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Querem ter certeza, compre de um laboratório confiável, tá? Esse aqui é o indígena, ele vira uma árvore, ele é enorme. Ele também tem os mesmos princípios ativos dos boldos, também vai tratar a parte hepática, digestiva, e ele é totalmente diferente. E o boldo do Chile, ele se aparenta mais com esse, porque ele também tem a folha lisa. Deixa eu mostrar para vocês, cadê? Tá aqui. Para passar também, para vocês conhecerem ele seco. Ó, ele também tem a folha lisa. É lógico que ele tá... É árvore também, e é bem grandona. Bem diferente, exatamente. Aqui tem mais amargor, isso. O boldo do Chile, ele não tem tanto amargor. Então, para quem tem dificuldade de consumir boldo por conta de ser muito amargo, é melhor o boldo do Chile, que é o que tem menos amargor. Que a gente chama lá do hortelã grosso. Ah, sim, que é da família do desse daqui. O cheiro é totalmente... Exato, que aqui a gente chama de hortelã do norte, ou hortelã da folha grossa, que também é uma parente do boldo, que a gente usa como tempero, inclusive, né? Para tempero. A galinha, tá? É a pimenta? Não, ele é da família do boldo. É igualzinho o boldo, só que a folha é maior. Inclusive, É. tem umas que são Eu não sei se tem aqui. Ah, grandona. É isso, ela é verde e branca. É, verde e branca. Depois eu vou dar uma olhada se tem nesse livro aqui para eu te mostrar. Nada, imagina. Mas depois também tem o nosso contato, e aí entrando no site, você clica na planta, aparece a foto. E as partes utilizadas, tudo. Então é bem completo, dá para você entrar lá no site depois para ver. Ou no Google, mas aí tem que pôr hortelã da folha grossa, tal. Porque o pessoal realmente usa como tempero. Inclusive, o pessoal fala para mim que é com frango, que eles usam mais, né? Lá na Bahia só Isso aí. Então, o boldo que a gente está acostumado é o africano, tá? Que é o que dá aquela folha bem grossona e peluda, tal. Boldo. A última coisa que eu vou falar sobre boldo. Fala, pode falar. Não, uma dúvida. Agora você está falando em comida.
Na comida francesa usa bastante Ervas. tomilho e o alecrim. Sim, Quase em todo. sim. Mas cozinhado também tem os mesmos benefícios. Então, é assim que funciona. Quando a erva é muito mole, então a folha é muito molinha, que nem uma salsinha, um coentro, né? Você olhou, murchou, né? É bem molinha. A gente coloca sempre no final dos preparos. E folhas grossas, que aguentam um pouco mais, como um alecrim, um tomilho, é durante o cozimento mesmo. Mas aí a dica... Isso. Vai ter o princípio ativo, a única coisa que a gente indica é tampar. Porque os óleos essenciais, eles são voláteis, ou seja, eles evaporam com facilidade. Então, se você põe e deixa a panela aberta, aquele óleo essencial vai embora com o vapor, com a fumaça. Realmente não vai ter muito princípio ativo. Vai ter mais sabor do que princípio ativo, tá? Se a gente quer princípio ativo, o melhor método e o mais comum é a infusão, né? Que é o tradicional chazinho. Eu já vou falar direitinho como que faz. Deixa eu terminar de passar as plantinhas, aí a gente vai para essa parte de preparo. Essa planta, alguém conhece? Gervão. Ó, dá essas florzinhas roxas. Lá tem espontânea. Isso. Depois vocês dão uma olhadinha na folha. O gervão é uma planta que é muito usada para bronquite. Ela também, ela é muito usada para parte de estômago também, mas o principal uso dela é para bronquite. É bem bonita, né? Ela tem essa florzinha roxa. Tem até uma lenda que as fadas comem as flores roxas na horta. De um livro que a gente viu lá sobre ervas, que é maravilhoso. Chama Ervas na Cozinha e Ervas do Sítio. É da mesma autora. E ela conta sobre lendas de ervas e tal. E a lenda que tem dessa planta é que as fadas se alimentam das flores. A folha, eu não conheço ela com a folha. Ela fica maior, mas sempre verde. Eu nunca vi. Mas é aquilo que a gente falou do solo, tá? Isso pode variar mesmo, de um lugar para o outro, ter mais pigmento, menos pigmento. Porque isso é tudo solo, o sol, o tipo de cultivo. A temperatura, a altitude, tudo isso muda. Por isso que fala que é o que mais muda a planta medicinal é o ambiente, tá? É o cultivo. Aqui tem o capim-cidreira, que todo mundo conhece, né? E tem a melissa, que muita gente chama de erva cidreira. Então, a confusão botânica aqui é por conta do nome popular. Tá? O nome popular erva cidreira ou cidreira é uma confusão botânica, porque aqui no Brasil, tudo que acalma o povo batiza de cidreira. A gente tem essa mania. Então, capim-cidreira, capim-santo, capim de estrada, capim-limão. Mais alguém conhece algum nome? Chá de estrada. Tem o capim-cidreiro, o capim-santo, capim-limão, mas tem também a cidreira de arbusto. Isso, vou falar. Vamos saber se... Que não é o cidró. O cidró, o pessoal chama no sul de cidró a erva luísa, que é uma verbena. Que é uma planta que tem um aroma maravilhoso. Chama erva luísa e ela também é conhecida como cidró. Então, o que é a confusão botânica? São os nomes populares, porque também vai variar de região para região. Então, na minha região chama capim-cidreira, na dele é capim-limão, na dele é erva cidreira, na dele é capim-santo, entendeu? Então, isso que vai mudando e, às vezes, uma planta tem trocentos nomes. Por isso que é importante a gente conhecer o nome científico. Não precisa saber falar, porque latim, né? Vamos combinar que latim não é fácil. Então, assim, a gente tem que conhecer o nome científico, tem que anotar, pelo menos, e toda vez que você usar um livro como guia, ele com certeza vai te dar o nome científico, porque é isso que vai identificar uma planta. O nome científico aqui no Brasil dessa planta é Lipia alba. Se eu for lá no Japão, essa planta chama Lipia alba. Se eu for para a Austrália, Lipia alba. Tá? Então, por isso que é legal saber, às vezes, o nome científico, porque é o nome da planta. Só que, para ajudar, os nomes científicos também têm sinônimos. Então, às vezes, uma planta tem 2 ou 3 nomes científicos. Então, por isso também é a importância da literatura, tá bom?
é a cidreira brasileira. Chama Lípia alba. Ela dá umas flores roxinhas aqui perto do tronco e dá uma folha grande e ela é considerada uma planta pendente. Então ela é toda caída. Faz um chá maravilhoso e aí sim as três vão ter essa propriedade de acalmar, né, digestiva. Essa o pessoal chama de erva cidreira ou melissa. Melissa é o nome mais correto porque o nome científico dela é Melissa officinalis. Então, o nome dela é Melissa, que muita gente olha assim e fala, é um hortelã? Porque visualmente ela parece um hortelã. Mas quando a gente toca e sente o aroma, vê que não tem nada a ver com hortelã. Esse aqui eu não vou passar, porque todo mundo conhece, também corta a mão, né? Se não souber passar a mão. Que confunde com citronela. É, a dica, é verdade. Eu vou passar aqui, ó, cortada, é verdade. Falou tudo. Lá no Quilombo, uma vez, o cara fez O chá de citronela. Não, pior ainda, fez um suco verde. Suco de citronela. SBP, citronela. Fez um chá verde de citronela. Ó, essa é a cidreira brasileira. Melissa é chá, isso. Isso, digestiva. Então, a citronela, ela é tóxica em altas quantidades, tá? Você, às vezes, vai ver um cachorro comendo uma citronela, não precisa ficar preocupado, porque eles conhecem a dosagem, eles vão tomar para limpar. E aí, o que acontece? A citronela, a diferença que eu acho que é principal é o aroma, certo? É o aroma, é o principal. E outra coisa, aqui, ó, essa parte do caule da citronela é vermelho. Tá? Então, você vai identificar pelo caule aqui que é vermelho. E essas folhas que saem secas da citronela fica dourado, quase um cobre, tá? Então, essas folhas vão ficando secas, fica igual um tacho de cobre. E o caule vermelho. E o aroma, que é o principal. Vai no aroma, também acho. Sabe por quê? O aroma é o que vai realmente definir. Ó, esse é o capim. Cuidado para apertar, porque ele tem uns serrilhados. Então, o capim, sim, ele usa tudo. Acho que a única parte que a gente não usa do capim é a raiz, né? O resto a gente come tudo. Pelo menos eu nunca vi o uso. Mas acho que se o chefe dá uma fritadinha na raiz, é capaz de ficar crocante e gostoso, né? Mas se usa tudo do capim, usa folhas e o caule. O caule, que é essa parte aqui, a gente usa bastante. Quem quer dar sabor para carnes, né, para coisas assim que vai fazer uma marinada, né, que vai ficar marinando, a gente corta o caule, mas aí a gente mata a planta, então você vai cortar aquele caule, né? Lógico, o capim forma toceira, então você tirar uma não vai ter problema. Vai ser inclusive uma poda, que é isso que a gente está falando, de as ervas a gente precisa colher. Então corta e usa o caule bem fininho, cortado bem fininho para fazer marinadas, tá? A sopa tailandesa... Isso, usa o caule, né? Usa o caule, aquelas comidas tailandesas, eles usam muito. Muito, exato. Então é bem aromático o caule, mas tem essa coisa da desvantagem de quando você corta o caule não vai ter o rebrotar, né? Você vai ter que tirar uma parte da toceira. Mas é bem legal, é bem gostoso. E a folha a gente usa, né, não só em suco verde, mas pode usar o chá também, né, fazer a infusão tradicional. Aqui, claro. Essa cidreira brasileira, você sabe se tem uma versão de flores amarelas? Não conheço. Se tem, eu acredito que não seja exatamente a lipialpa. Pode ser alguma lípia, alguma coisa, uma outra planta da mesma família, do mesmo grupo. Ela tem florzinha? Ela tem florzinha roxinha e ela dá bem próximo ao caule, a florzinha. Agora, eu já vi, tem uns que tem umas folhas mais largas e tem outros que tem umas folhas bem miudinhas. Isso, mas aí é Aí eu aquilo não do sei se tipo. é o tipo. É o tipo. Mas geralmente a folha realmente fica bem grandona. E o caule bem grosso também. Porque às vezes tem umas que tem um cheiro mais Sim. A que a gente tem lá, ela fica com a folha média, né, assim, e fica com... As flores, na verdade, tudo que é identificação de plantas é através de flores. Plantas que não têm flores, aí a gente tem que usar microscópico. Metrologia também. Isso, tudo é por flor. Então, por que é por flor?
porque é na flor que tem os órgãos sexuais da planta, né? Então é por onde ocorre a troca de pólen, a fertilização da flor para virar um fruto, né? Todo fruto veio de uma flor que foi fecundada e o ovário desenvolveu e deu um fruto, tá? Então a identificação de ervas, de temperos, de plantas no geral é por flor. Então, ó, eu trouxe até a flor, ó, desse boldo que eu passei para vocês, do boldo indígena. Ó, ela tem um aroma que parece um pouco jasmim, é que deu uma soltada porque secou. Mas ela dá essa florzinha branca, esse boldo, tá? O boldo indígena, que é esse aqui, ó. Que a gente passou para vocês, tá? Qual que é a família dele? É do abacate? Não é a mesma do abacate, não. Tem aquela... Mas ele fica bem arbusto. Ó, esse daqui é a alfavaca, que eu passei para vocês olharem, que foi a pegadinha do boldo. Ela também é peludinha, mas aqui a família já é do manjericão, tá? Ela é um manjericão com aroma de cravo. Então é muito gostoso. Alfavaca, não, porque você tomava chá todo dia. Manjericão alfavaca, é isso, é da família do manjericão. Ó, Lá em casa tem essa aí. alfavaca. Oi. E alfavaca cravo. Aí, o que é legal? Usar a citronela, se você for fazer, comprar um óleo que já seja pronto. Eu não indico fazer em casa. Por quê? Porque a gente não tem como controlar a quantidade de princípio ativo. Tá? Então, ainda mais pele, que é o nosso maior órgão, e a gente tem uma absorção muito rápida, eu não indico. Se você quer usar óleo de citronela, compre um manipulado mesmo, por conta do... Então, aí precisaria ver desse produto se tem segurança para criança ou não. Mas geralmente pode, não é muito tóxico, não. O que eu indico, se você tem problema de inseto em casa, é fazer a tintura e usar para limpeza do chão, do ambiente, pulverizar. Não usar direto na pele. Se for para usar direto, compensa comprar um manipulado já por segurança, tá? Tem essa questão. Tem vários tipos. Essa que a gente produz lá no viveiro, ela é da família do manjericão. Tá? É um cacho de flor igual, né? Igual do manjericão, isso, é igualzinho. A semente É isso mesmo. eu tenho em casa também dessa aí, mas a semente também pode ser usada. A semente é igual do manjericão, é bem pequenininha. Então, normalmente pode usar para plantar. Eu nunca vi uso... Ah, não, folha, né? É, folha. O uso é folha. Depois vai um chá com a semente aí. Não, o Zé da folha. Ó, essa daqui, muita gente já tomou o chá, mas não conhece, às vezes, a planta. Essa aqui não é a que eu tenho, não. Essa aqui é a losna. Esse chá, o pessoal fala que boldo é amargo, é porque nunca tomou losna. Porque losna é muito, assim, o aroma dela é bem mais intenso. Então, ela tá entre uma carqueja ali. Tem uma carqueja que eu trouxe para mostrar para vocês, que é a carqueja doce. Olha como ela tem a folha duvida. Você vai cortar um pedacinho. Doce. Ela não é tão amarga, ela tem... não é tão amarga, mas por isso que ela é falada doce, porque realmente perto da outra ela quase não tem amargor, tá? E o pessoal usa mais para pôr, né, nas cachaças, porque aí ela não é tão amarga, não passa tanto o amargor para cachaça. Por que põe carqueja na cachaça? Para ajudar o Já é o veneno e o antídoto, né? Exatamente. É isso. Ai, que beleza, hein? Já é o veneno e o antídoto juntos. Essa aí agora, viu? Não faz mal não, tem carqueja aqui, viu? É remédio, viu? Porque é tintura, vou falar assim. Isso. Tá mal do filho, vai lá e toma. Gente, eu já ouvi na Bahia, principalmente, o pessoal chamando boldo de pé de pinguço. O nome popular do boldo na Bahia é pé de pinguço. Porque é clássico tomar, né, o sumo para o fígado depois de uma bebedeira no outro dia, né? Então, a carqueja também tem essa parte ligada à parte hepática também, né? Ela faz uma boa limpeza do fígado. Então, o que é legal é consumir o chá, né? E na cachaça o pessoal faz a tintura mesmo. A cachaça vai funcionar como um solvente,
vai penetrar no tecido vegetal e vai extrair o princípio ativo. Tá? Então é isso mesmo, é o veneno e o antídoto na mesma. Vou passar para você. Tem vários. Garrafadas, Mas é tudo, a gente chama de folha podre. Folha podre. Vai tomar os folha podre ali. É porque são tudo, né? Com bolo, Isso. com carqueja, com Isso. anis, Um mix. E o cara vai lá e me dá uma com tal coisa. Esse aqui vocês também provavelmente vão conhecer bastante a tintura, que é a cânfora. Só que essa é a cânfora de jardim, tá bom? E aqueles tabletinhos que a gente compra em farmácia, tabletes de cânfora, é de uma outra planta, que é a planta que está lá na farmacopeia, que é a classificada como cânfora, vamos dizer assim, verdadeira. Essa é uma planta que tem o aroma e os princípios ativos da cânfora. Então, ela virou cânfora de jardim, tá bom? Ela não é árvore, ela é rasteirinha, tá? Ela fica um pouquinho maior que isso só. E ela tem bem o aroma de cânfora. E também a gente faz a tintura para uso para contusões, para hematomas, para aquele roxo, né? A gente bate, fica roxo, passa, que vai tirando aquela roxidão e a dor, principalmente, da contusão, né? Então, a gente pode usar o tablete que a gente compra lá na farmácia, também dá para usar, ou ter a cânfora no jardim, fazer a tintura e usar a tintura. Daí o uso, pessoal, é uso externo, ninguém bebe cânfora, tá bom? Só aplica. Uso externo, tópico, tá? Tem uma aqui que parece ela, é a arruda fêmea. Essa aqui é uma arruda que tem a folha sempre pequenininha, é chamada arruda fêmea. E ela tem um aroma mais suave do que aquele de arruda, que é bem intenso, aquela arruda mais grossa. Tem a folha bem largona. A arruda é uma beleza, né? O pessoal usa muito assim, ligado ao lado espiritual das ervas, né? Ela vai naquele vaso lá de 7 ervas, de proteção, né? Na orelha, exatamente. E a arruda ela é assim, combate piolho. Não, é para mal olhado, né? Piolho, mal olhado, é tudo. Tira tudo. A gente brinca também, você acha que o piolho vai aguentar esse cheiro aí, né? Não vai aguentar o cheiro dela, que é bem intenso. Essa ainda, a arruda fêmea, é mais suave, vocês que já sentiram, é mais suave. Hã? Essa espécie a gente chama de arruda fêmea, mas ela também dá flores, e as flores têm os dois sexos, então é só nome popular mesmo. E ela... Arruda também. Às vezes você vai encontrar tintura de arruda, mas aí é um uso muito pontual, específico. Mas não é uma planta que a gente usa muito internamente, tá? É mais uso externo e esse uso espiritual, que é o que o pessoal mais usa mesmo. Pode até consumir, mas ela é uma planta tóxica, então tem que tomar cuidado com a quantidade, a forma de uso e tal, tá? Então, eu não sei te dizer para que as pessoas tomam, eu não tenho consciência mesmo. Não sei, agora eu vou ficar te devendo a família. Mas realmente, ela é o uso mais externo. Agora, tem um aqui que deu até um problema, porque as pessoas faziam uso interno, e aí só se descobriu que ela é tóxica depois de bastante câncer de pâncreas e fígado. Ela é hepatotóxica, então ela é tóxica para o fígado. Então, as pessoas faziam o uso discriminado dessa planta, chama confrei, tá? Ela dá folha bem grandona, então, era normal, era comum as pessoas usarem, né? E ela é super tóxica para o fígado, então tem que tomar muito cuidado, o uso é só externo. E a gente tem uma amiga nossa que anda de moto, e ela caiu há um tempo atrás de moto e quebrou o tornozelo. Ela fazia todas as vezes escaldapé com confrei, o osso dela colou muito rápido. Então, ele tem uma ação para colar ossos,
Maravilhosa. E o uso externo dele é para parte de cicatrização. E ele dá tipo uma batatinha, que é o caule subterrâneo. Isso que a gente está vendo aqui é só folha. O caule dele é subterrâneo, fica embaixo da terra. Então, a batatinha dele é muito usado para problemas de pele, para acne, tá? Também pode fazer para colar osso, para contusões e tal. Isso, faz o emplastro, isso mesmo. Minha cachorra uma vez comeu osso, começou a fazer as festas com sangue e tudo mais, e a vizinha falou para fazer com leite. A gente deu e a bichinha... Melhorou, né? Então, mas o que acontece? Às vezes a gente já pode até fazer o uso interno, mas o que não pode é o uso contínuo. Então, usar os medicamentos como medicamento, uso pontual. Você não fala assim, ai, acordei tão bem, vou tomar um boldo hoje. Ninguém faz isso, entendeu? Então, assim, é o uso, não é? É o uso uso pontual, né? Uso quando você está com problema, A parte do preventivo, eu vou mais para o lado das ervas, porque aí ervas culinárias, têm princípio ativo, são plantas medicinais e pode estar na nossa alimentação, né? Essa planta também tem bastante confusão botânica, é a arnica. Essa é a arnica que a gente fala, arnica do campo, ou arnica do mato. Peraí que eu vou tirar o matinho aqui, porque está aqui atrapalhando. Só que o que a gente vê nesses óleos essenciais da veleda, caríssimo de arnica, né? Extrações de arnica não são dessa planta, e sim dessa aqui. Que a gente também, para ter certeza, para fazer uma tintura para contusões e hematomas, que é uma tintura segura, compra o seco da arnica, que é uma outra planta, não é essa planta. E aí faz a sua tintura e deixa lá na sua farmacinha. Porque é legal a gente ter uma farmacinha viva em casa, né? Ter algumas ervas que vão ajudar ali no emergencial, né? No pronto-socorro. Então é legal fazer uma tintura da arnica, com a arnica certa. E aí deixa lá na farmacinha, quando precisar, usa nas contusões, no hematoma, tá bom? Nos roxos também. Aqui está classificada como planta medicinal, que está lá na farmacopeia, é essa daqui, tá? E aí vocês vão ver que é a parte dela, aqui em cima vai dizer se é a folha ou se é a parte toda. Geralmente está escrito aqui, ó, parte aérea é folhas e caule, tá? Isso é fundamental, conhecer a parte da planta que é medicinal. Por exemplo, calêndula, uma planta totalmente medicinal, só que o uso dela é só na flor. Ela tem o princípio ativo medicinal na flor. O que a gente faz com folha de calêndula? Nada, não faz nada. Não toma, não se usa, não tem o princípio ativo. O princípio ativo está nas flores, tá bom? Uma pergunta, na arnica, eu conheci a arnica como aquelas do Cerrado, lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Como ela não é um pinheiro, ela tem uma folha parecida muito com a folha da, como chama, araucária. Bem, tipo... Entendi. Então, assim, é aquilo que a gente falou dos nomes populares, tá? Ela deve ter um funcionamento Isso. Exatamente. Tanto que tem uma arnica, ela estava bem murchinha, eu acabei tirando daqui, que a gente chama arnica do mato ou do campo também, que ela tem uma folha quase azul. Ela também é uma planta espontânea que o pessoal também usa como arnica, tá? Então, ó, a calêndula, então, é um exemplo clássico disso, que a única parte medicinal dela é a flor. Então, por isso que é legal ter o livro para saber realmente que parte da planta é usada, tá? Se é folha, se é caule, se é flor, né? Aqui a gente tem a malva. Essa malva, ela tem a florzinha branca, então ela é chamada de malva branca. E ela tem o aroma maravilhoso, ela é da família dos gerânios. Tá? Ela tem um aroma bem de gerânio, bem gostosa. E a malva, normalmente as malvas são usadas para tratamentos bucais. Então, afta, mordeu o cantinho da boca, mordeu a língua. Tem uma que a gente conhece como malva repelente. Isso, é uma outra, que tem toda recortada. Isso. Essa não... A gente não usa tanto, isso, só usa como repelente, isso mesmo. Não, mas você colocar uma folhinha em uma garrafa d'água para dar uma Pode, água aromatizada, pode, não é tóxico, pode usar. Isso, mas geralmente os chás para boca, tanto que tem até o medicamento Malvona, né, que fazia bochecho e tal,
por conta dessas malvas que estão ligadas à parte bucal, tá? Tem o louro. Louro, a gente usa muito louro no feijão, né? Por quê? Por que põe louro no feijão? Será? Gases. Ele ajuda a não formar gases. Quando a gente come grãos, quando o grão fermenta dentro da barriga, né? Então, isso aqui vai ajudar a não dar gases, tá? Por isso que a gente usa. É muito usado também para limpeza espiritual. Então, o pessoal usa muito para queimar o louro em casa, para melhorar, né, o ambiente. Mas, principalmente, essa parte digestiva, estomacal, formar gases, tá? Na boca. Afta? Não sei, pode ser, viu? O louro, vocês percebem que a folha dele é bem grossa, né? Então, o louro, se você quer fazer o uso para, por exemplo, você comeu alguma coisa, tá com os gases e quer eliminar, o louro vai ajudar. Então, aí tem que fazer o chá de louro, só que o chá de louro não é infusão. Tá? A gente tem que fazer a decocção. O que é decocção? É cozinhar um pouco, o fogo está ligado enquanto a planta está dentro ali da água, que é o solvente. Então, folhas muito duras e partes duras de plantas, casca, por exemplo, você vai fazer canela, chá de canela. Não se faz por infusão, né? A gente tem que cozinhar um pouco. Cravo, que é uma flor, né? Tudo que for durinho, gengibre é caule subterrâneo, também tem que cozinhar junto. Porque eu vi algumas literaturas falando que tinha que fazer infusão. Mas não, a infusão dele vai ficar mais suave. Até pode. Quem não gosta muito forte da picância pode fazer infusão. Porque ele é duro, mas não é tão duro. Diferente dessa folha que você vai perceber que é bem coriácea, bem dura mesmo. Ou uma canela, que é pau, né? Então, tudo que for casca, folhas grossas, cravo, que é uma florzinha bem durinha. Tudo que for durinho, partes duras, a gente faz a decocção, que é ferve durante o procedimento. Então, vamos lá, vou ir para o esclarecimento. A infusão é o chá, certo? Esse nome chá, né? Se for levar a sério mesmo, ele só pode ser usado a palavra chá para plantas do grupo Camellia sinensis, que é o chá verde, o chá preto, tá? É essa planta que é a planta do chá. Então, esse nome chá, a gente só faz referência quando é a planta Camellia sinensis. Só para eles. Tá? Tanto que falam que é a planta do chá. Esse nome chá ficou popular, mas o nome correto é infusão. E chá a gente vai usar só para esse grupo de plantas, que é o chá verde, o chá preto, tá? Porque eles que inventaram esse nome chá e aí ficou para isso. Então, fora do Brasil, se você falar a palavra chá, eles vão direcionar para essa planta, tá? Então tem a colheita dos chás, é toda uma história só sobre chás. Não tem... Não, é porque são... Não. Daí o nome chá a gente associou com infusão, tá? Então o nome correto mesmo é infusão. O que é infusão? É você pegar uma panelinha com água, com tampa, tem que ter tampa. Então você vai pôr a água, vai tampar, vai ligar o fogo. Só água. Quando começar a levantar a fervura, não espera fazer bolha. Começou a levantar a fervura, você vai desligar o fogo. Aí você vai colocar a planta. E aí você vai tampar. E aí você vai deixar no mínimo de 10 a 15 minutos. Por quê? Por que 10 a 15 minutos? Que é o tempo que tem para a água, que é o solvente, penetrar no tecido vegetal e extrair o princípio ativo daquela planta. Então, o solvente mais utilizado, padrão, é água, tá? Então, isso é infusão. Mas aí, se você fizer com a mesma planta a infusão, ou você deixar fervendo meia hora, ela perde as propriedades? Perde. Por isso que a gente tem que seguir o que diz na literatura. Se é infusão, a gente tem que fazer infusão. Não pode fazer decocção. Por quê? Porque provavelmente o princípio ativo não aguenta altas temperaturas. E aí... na verdade, pessoal, muitos princípios ativos, eles acabam sendo
desintegrados a partir de 40 graus. Então, a partir de 40 graus, a gente já começa a destruir tecido vegetal. Por isso que tem alimentação crua e viva. Porque a alimentação crua é uma alimentação enzimática, cheia de enzimas. A partir do momento que eu ponho aquele alimento num calor, eu vou acabar com as enzimas. Elas vão ser todas desativadas, as proteínas vão se desnaturar. Então, ocorre toda uma transformação daquela planta. Tá? Então, é importante seguir realmente. Decocção é o ferver a planta junto. Tá? Então, isso você vai encontrar lá. Partes duras, como eu disse, casca, pau, raízes ou caules muito grossos. Aí é decocção e aí ferve. Quanto que ferve? Não é 2 horas também. Não é 2 horas o negócio lá fervendo. Então, geralmente, em média, 15 minutos de fervura, tá? É bastante, mas sempre tampado, porque os óleos essenciais, como eu disse, são voláteis, eles vão embora. Tá? Então, sempre tampado. Colocou a planta, tampa. Foi fazer a decocção. E uma coisa que é importante da decocção, a gente não coloca quando a água começa a ferver. A decocção é o aumento da temperatura gradual. Então, eu vou pôr a planta, vou pôr a água, vou tampar e só depois eu vou ligar o fogo. Então, é um aquecimento aos poucos, né? A decocção. Tá? Então, decocção não é você deixar ferver, colocar a planta, tampar e manter. Não é isso. Não. É assim. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença. Você tem que já entrar com a água fria e a planta, e aí depois ligar. E aí vai esquentando aos poucos. Aí começou a ferver, você vai começar a contagem. Geralmente, cascas são 10, 15 minutos de fervura. Se for uma folha mais nova, é menos, tá? Então, isso que é importante, é o aumento da temperatura gradual. O solvente, na decocção, vai entrar sempre frio. E aí ele vai aumentando conforme a temperatura, tá? Sobre a volatilidade, né, de princípio, quando você tampa, você gera uma recondensação. Isso, exatamente. Isso. E uma coisa que é legal, quando você tirar a tampa, se ficar muita gotícula em cima, que nem a gente faz, ou faz igual a gente faz com arroz, né? Joga de novo aquela aguinha pro arroz, né? Que formou na tampa. Ou a gente pega um pão, passa naquelas gotículas e come. Porque é ali que está o princípio ativo. Como são voláteis, vão ficar na tampa. Então, é legal limpar. Eu falo do pão porque o pão é um alimento inerte, vamos dizer assim, né? Ele não vai mudar por causa dessas gotinhas, o sabor, nada. Então, passa o pão ou pega aquelas gotinhas e põe de novo no chá e bebe, tá? Existe uma outra forma que a gente faz, que é a tintura. A tintura também é solvente frio. E o solvente padrão da tintura é o álcool. Pode ser o álcool de limpeza? O que vocês acham? Eu ouvi falar que eles colocam alguns produtos para ter um cheiro. Isso, exatamente. E às vezes também conservantes, algumas coisas assim. Principalmente também os álcools que vêm com aroma. Aroma de lavanda, aroma de eucalipto, né? Você vai no supermercado, álcool de lavanda, álcool de eucalipto, né? Então, esses não são ideais para uso medicinal. Uso medicinal, realmente, o álcool de cereais é o melhor. Só que ele é 96, o volume dele é alcoólico. Só que o que acontece? Está proibido o uso a venda direta para o consumidor. Tá, sabe por quê? As pessoas usam para fazer lançar perfume, para fazer droga. Então, foi proibido. Mas faz pouco tempo. Ainda hoje, amigo, ainda hoje os carnavais são os mesmos. Então, ou o que acontece? Ou ele é vendido, mas aí você tem que deixar um CNPJ para, se der alguma vistoria naquele local que te vendeu, eles vão falar, não, foi para essa empresa que eu vendi. Então, eles fazem um controle, às vezes, através de CNPJ. Ou você só vai encontrar em grande quantidade, 5 litros para cima. Você não vai encontrar de 1 litrinho para vender. Tá? Então, se você quiser ter álcool de cereais, é legal pegar uma rede de pessoas para comprar esse de 5 litros e aí vocês dividem entre vocês.
Mas aí tem essa questão do CNPJ que eu falei, que vale, eles vão anotar o CNPJ para onde está indo. Maria, não sei o que lá, né? É. Isso, aí a tintura funciona assim. Sempre que você vai fazer uma tintura, é importante você ter alguma coisa que tenha graduação. Por quê? Para a gente ter um controle melhor, tá? Então, aí no caso da tintura, por ser um solvente que tem um potencial muito mais forte do que água, então ela extrai muito mais princípios ativos, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com a dose, com a quantidade. O chazinho, a gente já está acostumado, né, a fazer a dose, que a gente está, um punhado, né, um punhado disso. É um punhado, a gente fala que é um punhado de quem vai beber, né? Então, a pessoa que vai beber precisa dar um punhadinho ali. Então, essa é a dose mais normal que todo mundo conhece. Mas para tintura é importante respeitar as quantidades, tá? Por conta dessa segurança de depois estar fazendo uso dessa tintura. O que a maioria das pessoas usam no lugar do álcool de cereais? A cachaça. Só que aí, o que é legal fazer? Comprar uma vodka de qualidade. Existe vodka orgânica, aí você vai fazer a tintura com a vodka, porque é uma opção para quem não pode comprar o álcool de cereais. A vodka ele vai ter um volume alcoólico de 40, em torno de 40. Então, imagina um álcool de 96, a potência, para uma vodka de 40. Bem diferente, né? Só que o álcool de cereais, ele pode ser usado internamente. Já o álcool de limpeza, não. O álcool 70 também não. O álcool 70, ele é usado para esterilização. Por quê? Porque ele tem mais água na composição. Ele só tem 70 de álcool e 30 de água. Então, ele penetra melhor nos tecidos das bactérias e por isso que ele é o álcool que esteriliza melhor. Tá? Então, o que a gente usa como... em substituição do álcool de cereais seria cachaças de boa qualidade, né? Orgânica de preferência, e vodka também, vodkas de qualidade. Hoje em dia já tem vodka orgânica. Então, é legal fazer uma tintura assim que você sabe que é seguro, tá? E o uso geralmente da tintura é compressas, né? É uso externo. Lógico que existem as tinturas uso interno e aí geralmente é diluído, você nunca toma puro. Você vai pegar a tintura, vai diluir em água e vai tomar, tá? Então é legal seguir as recomendações do livro que tá te indicando a tintura, o uso que você vai fazer da tintura. Só tem que tomar cuidado, que é como eu falei, o solvente ele é poderoso, então ele vai extrair muitos princípios ativos, tá? O que é legal da tintura, para ela sair boa e bem feita? Nós temos que deixar em contato o vegetal com o solvente, no caso o álcool, por 15 dias no mínimo, tá? 15 dias no mínimo. E o que é legal? A gente só vai usar erva seca. A gente não faz tintura com erva fresca. Por quê? Por quê? Porque ela estraga, né? O vegetal tem água. Tudo que tem água, estraga, né? Então, a gente, para fazer tinturas, só com ervas secas. Então, você quer fazer do teu confrei que você plantou? Você vai colher, vai secar e vai fazer depois da secagem, tá? A secagem é importante fazer em lugar sombreado, não pode pegar sol, em lugar ventilado, tá bom? Para não mofar. E o principal, que é lavar antes, porque às vezes a pessoa fala, vou secar aqui, só que esqueceu de lavar. Depois de seco não dá para lavar, tá? Então, a primeira coisa é lavar, secar muito bem, tirar o máximo de água, excesso de água, usar até aqueles papéis absorventes, seca muito bem, e aí você vai fazer ou igual ali, ó, um varalzinho para ervas, né, aquele massinho, que eu particularmente não gosto, porque às vezes você faz o maço, essa parte abafa e funga, mofa ali, tá? Então, o que é legal para secar ervas? Lembra aquelas bandejas de bolo de aniversário, que é bandeja de papelão? Tem até um laminado em cima? Vai comprar uma bandeja daquela de bolo, vai forrar com papel de seda branco, vai pôr a erva seca, que você quer secar, né? Bem enxuta, vai dobrar o papel de seda e vai fazendo camadas ali, deixando naquela bandeja dentro de um armário ou de um lugar que seja escuro, tá?
Isso é uma exicata. É uma exicata. Então, o que você vai fazer? Exicata é você secar, é prensar uma erva para identificação. Então, uma planta para identificação. Então, a única diferença da exicata é que a gente prensa para extrair a água o mais rápido. Nesse caso, você não vai precisar prensar, é só deixar lá no meio do papel de seda. Papel de seda é legal ir verificando. Se ficou úmido, vai trocando, tá? E prestar atenção nesse tempo de secagem. Tem erva que demora mais, tem erva que é mais rápido, né? Para essas ervas culinárias, geralmente 1 semana já é o suficiente. Lembrando que vai variar de local para local. O local que é mais úmido vai demorar mais para secar do que um lugar que é mais seco. Agora, no inverno é ótimo para secar, porque não tem tanta umidade no ar. Uma dúvida sobre o uso das tinturas. Eu, por exemplo, gosto muito do óleo de coco. Sim. Pra passar na pele, no cabelo, Isso. assim, excelente. Uhum. E aí, por exemplo, não daria certo fazer umas tinturas, Entendi. evaporar o álcool Aham. e o concentrado. É, você pode, isso. Aí você tem que fazer a tintura com álcool e aí você vai usar a tintura no óleo como um veículo. O óleo vai ser o veículo, pode. Tanto que os óleos essenciais, eles não podem ser usados diretamente na pele, você tem que usar um óleo veículo. Geralmente o óleo de coco é um dos melhores para ser veículo para a pele, porque ele mesmo já é bom para a pele, então você vai ter duplação do óleo e do óleo essencial que você está usando ou da tintura. Mas pode ser qualquer óleo como veículo, tá? Uma coisa que é legal, se for fazer pomada, o veículo da tintura é a cera de abelha. Tá? Quem é vegano aí tem que fazer com óleo de coco, tá? Mas geralmente pomada para contusões e hematomas é a tintura da arnica. Você vai pegar a cera de abelha, vai aquecer, ela vai ficar líquida. Você coloca a tintura, mexe, coloca num potinho de pomada, quando fica frio vira uma pomada, tá? Banho-maria, isso. Ou aqueles fogãozinho que não é chama, tá? Fogão elétrico. Assim, a gente seca as plantas em lugar assim, luminoso, mas sem sol. Elas perdem? Perde. Ainda tem? Pode ser que ainda fique, tá? Mas assim, a maioria dos óleos, eles também são fotossensíveis. Então, a gente não seca a erva em lugar iluminado. Só realmente dentro do papel, num armário que você não abra muito e que seja ventilado, de preferência, para não fungar, tá? Essas ervas culinárias, ultimamente estou congelando. Congelando também é uma forma. Sim, o congelamento para você manter uma erva ativa, fresca, isso. Pode congelar em forminhas de gelo, pode também usar manteiga, sim. Pode. Geralmente ervas moles, tá? Planta que é mole. Planta que é mais durinha, é melhor secar e usar ela seca do que congelar. Pra congelar, eu já vi gente que congela, assim, coloca um papel junto pra não... Isso, o papel é mais na geladeira, para quando você quer manter uma erva fresca na geladeira, porque aí o papel vai absorvendo a umidade, não estraga, né? Tá? Aí a cera de abelha tem essa branca e tem uma mais amarelada, mas é o mais comum para fazer pomada, uso medicinal é com ela, tá? Claro. Eu seco, ponho no papel toalha Aham. e coloco, deixo embrulhado no papel toalha ou num saquinho de pão na porta da geladeira. Pode ser? Perde tudo? Não perde, não. Não, pode. A única coisa é que seca super bem, sim, pode. Fica, pode, não tem problema. Porque a geladeira é o quê? Escura. Tá enrolada no papel, então... no forno desligado, pode, perfeito. Só que a única coisa é que o fogão não pode ser ligado durante o processo, porque aí vai aquecer. Então, é legal sempre em um lugar ventilado. E o mais importante é, depois disso, tanto a tintura quanto a erva seca ser guardados em vidro âmbar. Porque lembra que eu falei, é fotossensível. Não adianta você pôr num vidro transparente e deixar lá na sua cozinha enfeitando, igual todo mundo quer fazer, né? Pôr os temperinhos enfeitando a cozinha. Péssimo. Porque... Hã? Pinta o vidro ou usa vidro âmbar, tá? Âmbar, que é esse escuro aqui. Isso. Tanto que eu conheci um cara que era sommelier em cerveja. Ele falou assim pra mim, nunca confie numa cerveja de vidro transparente.
Por que isso, gente? O princípio ativo vai se degradar. Então, você vai tomar cerveja, mas ela não vai ser tão saborosa quanto se ela tivesse sido preservada dentro de um vidro âmbar, né? A erva seca. Ou se a erva seca ficar num armário fechado, aí o vidro pode ser transparente. É, isso, tá bom? O importante é não ter calor, que esses óleos se perdem com o calor, e nem luminosidade, tá? E a tintura, você coloca no álcool, deixa durante 15 dias, Isso. depois já coloca direto na... Isso que é legal. Vai deixar a erva em contato com o solvente, com o álcool, 15 dias. O que eu tenho que fazer? Durante esses 15 dias, diariamente, eu vou ter que dar uma agitada. Gente, não é coqueteleira. É só uma leve agitadinha, tá? Todo dia. Daí, o que aconteceu? Deu os 15 dias. O que eu vou fazer? Eu vou coar aqueles filtros de café, tá? Não coa em peneirinha, que a gente já usa em casa, para fazer suco. Nada de metal, tá bom? Voal... Melhor gaze, se você não quiser papel. Mas o melhor mesmo, o que a gente faz em laboratório, é o filtro de café ou de papel, tá? E aí você vai fazer igual um café mesmo. Vai jogar lá, vai percolar, né? Vai passar. E aí você vai guardar essa tintura em vidro âmbar. Muito importante, etiquetar. Porque depois não confie na memória. Ah, eu vou lembrar. Não vai. Não vai lembrar, é fato. Primeiro, você vai pôr o dia que você fez a tintura e a validade. Geralmente, tinturas podem variar de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, o tanto segura de 6 meses é uma boa data, tá? Então, coloca a data de validade e coloca o de vencimento. Então, o dia que você fez, o dia que vai vencer, a planta que você usou, né? Isso é muito importante, a identificação, não confiar na memória, porque realmente vai esquecer, tá? E aí, você vai fazendo uso desse álcool aos poucos. Você pode passar direto? Geralmente, quando é para uso externo, é uso direto, uso tópico, que a gente fala, direto na pele. Aí existe a compressa, que é você colocar no local, amarrar, por isso que fala compressa, vai ter uma pressão, vai amarrar, né? Ou tem o que a gente chama que é o sumo. O sumo a gente só faz usando um pilão, tá? Então, a gente, às vezes, confunde muito esse nome macerado. O que é o macerado? Macerado é uma planta junto com solvente frio por algumas horas. Isso é um macerado. Então, quando a gente faz aquela água aromatizada, o que ela é? Um macerado. Tá? O macerado, esse termo, é isso, é solvente frio, principalmente, tá? Essa é a característica, solvente frio. E deixar em contato o solvente com a planta durante um período. Aí vai variar do que você quer. Que é a história do boldo lá que eu estava falando para vocês, que a gente põe o boldo na água, deixa uns minutinhos, depois bebe aquela água, tá? Então, aqui, isso é um macerado. O sumo é quando você põe pressão, tá? Então, muita gente confunde o sumo com o macerado, tá? O sumo é a planta amassadinha, tá? E o macerado é o solvente frio. Uma dica que eu quero dar para vocês. Inalação. Quando a gente quer fazer inalação, a gente vai usar o vapor, né, da planta medicinal. Então, é legal você ter uma toalha, você vai fazer, geralmente, para inalação é infusão, né? Então, faz a infusão da erva. O pessoal usa muito o hortelã, né? Para abrir as vias respiratórias, quando está tudo nariz trancado. Ou quando você está com sinusite, aí usa a calêndula, que é um poderoso anti-inflamatório, né? Então, você vai inalar o aroma que sai da infusão. Então, faz a infusão bastante, põe numa bacia, aí você vai pôr o rosto próximo à bacia, tem que tomar cuidado para não queimar, porque o vapor é bem quente, tá? E aí vai ficar aqui, ó, na fumacinha, ó. Isso é uma inalação, tá? É importante pôr, porque isso vai fazer realmente um ambientezinho que a fumaça vai ficar ali, tá? Oi. Calêndula. Calêndula. Só a calêndula que é o que a gente mais usa para sinusite, para inflamações, né? Orégano também é bom.
O orégano é para a parte respiratória também, o pessoal toma. Pode fazer inalação, pode. Aí a calêndula é um anti-inflamatório. O que eu indico também da calêndula, que eu acho que é legal a gente ter calêndula em casa para fazer essa farmacinha natural, que é o soro de calêndula. Quem tem problema com o nariz, que fica muito seco, eu, por exemplo, em tempo seco, meu nariz sangra, eu tenho que estar sempre hidratando. Então, eu faço o sorinho de calêndula, que é nada menos do que um macerado da calêndula com soro fisiológico. Então, você pega um pouquinho da calêndula, põe num potinho, coloca o soro fisiológico em temperatura fria, né, ambiente, deixa esse sorinho por 2 horas. O soro vai entrar na calêndula, vai extrair o princípio, aí você usa em gotinhas no nariz. Fresca, pode. Tem até, assim, geralmente o que é seco é mais concentrado. Então, tudo que é mais seco, tudo que você vai fazer erva seca, então, por exemplo, vou pôr na minha comida alecrim seco. É uma dose. Se eu ponho um alecrim fresco, é mais, porque o alecrim fresco, ele é menos aromático do que o seco. O seco sempre é mais forte, tá? Então, provavelmente, se você for fazer de uma calêndula fresca, você vai usar mais do que a seca. Geralmente, a gente diz uma regrinha básica, é o dobro. Então, se na sua receitinha diz 1 colher de orégano seco, mas você vai usar orégano fresco, você vai usar 2, é o dobro, tá? E para ervas, para plantas medicinais também. Então, aí é aquela história do punhadinho. Do punhadinho. Sempre para criança, lembrar que o punhado é deles. Então, é a mãozinha da criança, tá? Não pode pegar um punhado nosso para ministrar para uma criança. Então, por isso que fala que é o punhado de quem vai beber ou o punhado de quem vai fazer o uso, tá? Porque a mãozinha deles é menor, vai pegar menos. E aí, o soro fisiológico dá para macerar, colocar junto e ele não vai apodrecer? Não, 2 horas só. E depois, E daí coa e já usa, tá? Daí mantém na geladeira, porque é soro fisiológico. quanto tempo? Então, tem validade de 3 meses, no máximo. É bastante, É mais isso, mas é mais Pra narinas. só, mas Pra inflamações, porque ela é um anti-inflamatório. usando aqui, minha mãe tem Rinossoro, essas coisas. esse trem vicia. Exatamente. Pode fazer da calém, pode. Só é importante que o soro tem que ficar 2 horas em contato com a calêndula. Depois coa. Aí tem aqueles vidrinhos âmbar com conta-gotas. Aí você põe nesse vidrinho, etiqueta, mantém na geladeira. Tá? Se ficar mais, o que pode acontecer é não ter o princípio ativo. Perde. Porque ele tem uma validade, a potência dele. E principalmente quem usa alguma coisa que tenha água. Que tenha na composição água. Então, por exemplo, uma tintura demora mais para vencer porque não tem água. Na infusão lá do soro, Sim. Porque é o tempo que é médio para extração. Se ficar mais, pode extrair mais. Aí fica mais forte. eu tava pensando algo 15 dias de Isso. deixar o soro os primeiros 15 dias. Mas aí tem a questão da água, do apodrecimento. Por isso que a tintura pode ficar vários dias, porque não tem água. Calêndula seca. Seca melhor. Isso. Mas também, Vai se durar for mais. muito forte também, para colocar na é melhor vigiar. É melhor fazer em constante do que usar um que já esteja mais velho. Aí não era frio? É frio. Não é infusão, não. É macerada. É isso mesmo. Aí sim, aí aprendeu, hein? Aí aprendeu, Não, esse é suco, só deixa lá. Lembra aquele suco da... Ai, meu Deus, agora a calêndula macerado, né? Ó, o que acontece? O que é legal? Às vezes quem vai manipular, fazer pomada e tal, é legal usar uma touquinha pra não cair, porque às vezes cai uns cílios, né? Homem às vezes não usa, porque fala, eu tenho cabelo curto, não usa. Mas tem barba, tem cílios, né? Então, aí é legal, quando for manipular, prestar atenção nisso, pôr uma touca. Se puder usar luva, é melhor. Tudo que a gente puder evitar de contaminação, melhor. Tá? Então, usa sempre, que nem vai usar para fazer um macerado. Passa um álcool, né? Dá uma esterilizada. A gente pode, quando vai comprar o vidro,
esteriliza antes de pôr a sua tintura, antes de pôr o seu macerado, tá bom? Porque vidro também pega sujeira, tal. Então, é importante, comprou, esterilizar. Eu esterilizo meus vidros no forno, mas vocês podem usar aquela técnica da compota, que é com água fervendo lá, né? Geralmente vidro de cabeça para baixo, né? Também pode usar. É um método para esterilizar vidro. E tudo que a gente vai manipular é legal que seja vidro, porque é o material que tem menos transmissão de bactérias do que plástico, né? Aquelas Tupperware de plástico, não. Né? Então, vamos usar coisas de vidro esterilizado. Para esterilização, o que você acha do ácido peracético? Nunca usei. Não sei te Eu vi a dizer. recomendação para produção de cerveja, né? Entendi. Aí eu utilizei, mas eu não sei o que ele... Eu também não conheço. Não sei. Mas geralmente, porque a gente usa muito, tanto para culinária quanto para tinturas, e em laboratório a gente usa aquelas que ficam em alta temperatura, esqueci agora o nome. Autoclave, exato. Em casa a gente não tem como, vai fazer no forno ou no fogão, tá? Super acético deve ser uma coisa meio Deve ser próxima do super, vinagre. né? É um vinagre potencializado. O vinagre ele é super antimicrobiano, tanto que a gente faz limpeza em casa, natural, faz tudo com vinagre, né? Vinagre e bicarbonato, casou, limpou, né? Limpa tudo, né? Então, é legal usar também esse tipo de coisa. Para as bancadas, né? Então, vou manipular ali na cozinha. Ó, limpa a bancada antes, né? Com o tomilho ou com o que você tem, o álcool. Então, ter esse cuidado na hora de fazer um medicamento. Lembrar que é um medicamento que vai ter uma durabilidade. Então, higienizar tudo que a gente puder higienizar. Imagina, pode falar. Esses preparados para limpeza e tudo, que tipo de álcool? Aí não precisa ser... Não precisa. Aí pode ser álcool de limpeza mesmo. É, normal, pode. Que é o de esse normal, 46, né? Eu trouxe o guaco aqui, mas acho que a maioria já conhece guaco, né? O guaco a gente faz o xarope, que também é uma forma de administrar plantas medicinais. O único problema do xarope, diabético proibido. Por quê? Alta concentração de açúcar. Para você fazer um xarope, vão 650 gramas de açúcar para 300 e pouco de água. É muito pouco. É basicamente açúcar. Então, diabético não pode consumir nenhum tipo de xarope, tá? E aí o xarope do guaco também se faz uma infusão, geralmente, uma extração, e depois põe nesse preparado, nesse melado. É uma coisa que normalmente os nossos avós faziam, melado de guaco para chupar, balinha, né? Ou de poejo. Pode mascar o guaco? Não é um indicado consumo direto. Mas é igual boldo, né? A gente às vezes pode morder uma folhinha e tal, mas não é o uso correto do princípio ativo, é infusão. E aí é legal usar folhas jovens, tá? As folhas jovens têm mais princípio ativo. Não, do guaco, tá? A única coisa do geral que é legal comentar é a folha tem que estar íntegra, não pode estar doente, tá? Então não faz uso medicinal de planta doente. Essa aqui é a espinheira santa, tá? Ela tem esses espinhos aqui do lado, mas ela tem esse nome santa porque ela curou úlceras gástricas. Esse livro foi um curso que a gente fez lá no Viveiro Sabor de Fazenda, a gente fez na Escola Municipal de Jardinagem, lá no Ibirapuera. Foi um curso que foi junto com a Escola de Jardinagem, junto com a Prefeitura, para pessoas da área médica, do SUS principalmente, depois que foi aprovada a fitoterapia dentro do SUS, né? Então, o que eles perceberam que não adianta ter fitoterapia no SUS e o médico não saber recomendar uma planta medicinal, não saber dosagem, não saber de que maneira prescrever isso para o seu paciente, né? Então, esse curso foi um curso específico para farmacêutico, para pessoas da área da saúde. Mas esse livro, ele está disponível, ou ele estava, eu espero que ainda esteja, disponível pela internet, para a gente poder baixar. Então, depois, quem tiver interesse, vem aqui, tira a foto ou anota os dados para pesquisar na internet, porque tinha o download para baixar o livro todo, tá? Na internet, tem. Grátis, sim.
Muito legal, né? Então, vocês vão entrar na Escola Paulista na Escola Técnica de Jardinagem. Aí vai ter lá o livro de plantas medicinais e você vai baixar em PDF. Dá para ter acesso, dá para guardar, é muito legal. Esse livro não é vendido, porque realmente ele foi montado para esse curso para a área da saúde. Então, ele não é vendido. Mas eu vou passar para vocês darem uma olhada. E o que é legal desse livro, ou dos livros de plantas medicinais? É você também ter uma identificação botânica. Então, tem o desenho da planta, a parte que é usada, tudo explicadinho, né? Que nem aqui eu tô vendo maracujá. A gente está acostumado, né, a falar, vai tomar maracujá que você está muito nervoso, né? Mas quando a gente compra um fitoterápico de maracujá, não é do fruto, é da folha do maracujá. É, a folha. Infusão, exatamente. Mas o princípio ativo que é extraído para acalmar está na folha. Então não adianta falar, bebe suco de maracujá para se acalmar. No fruto tem. Esses maracujá, todos esses maracujá, o gênero passiflora, Passiflora. podem ser consumidos na fruta? Ou Ah, é muito difícil então, falar não sei, vamos falar todos todos. é muita coisa. Mas a maioria A deles maioria pode na forma de infusão. Tava abrindo o maracujá. Ai, hoje dormi tão bem. Não tem nada. Tem. No fruto tem também, tá? Mas em grande quantidade maior na folha. Tá? Mas tem, o fruto também. A entrecasca. Só que fazer, minha madrinha faz infusão da casca. Isso. Aguarda, deixa secar e depois... A casca do fruto, a casca do fruto do maracujá é muito usado como espessante. Então, quer fazer uma geleia, você pega a casca do fruto, né? Aquela parte branca do fruto, aquela polpa branca do fruto, aquilo é um espessante natural. Então, a maioria das geleias e tal usa isso. Qualquer maracujá, a parte branca. Tá? Então, você tem que cozinhar e aí usar essa parte branca para dar consistência em geleias, em Tem massas. que tirar a parte amarela da casca de fora, o roxo. Tem. É só a parte branca. É, só a branca. A branca que tem essa característica. Não, porque você tem que cozinhar antes, tá? Tem que cozinhar. E é isso, o maracujá. Então, assim, às vezes tem o princípio ativo no fruto, mas não é a parte usada como parte medicinal. Então, se você for na farmácia e pedir lá uma maracujina, não sei o quê, o princípio ativo é da folha, tá bom? Do maracujá. A passiflora que ela chama. Isso. É a folha, tá? É a parte mais usada. Passiflora é a planta, tá? É a planta do maracujá. Mas tem diferença de fazer com a flor ou faz com a flor? Com a flor eu nunca vi o uso, tá? Nunca vi. Mas tudo que é flor geralmente concentra princípios ativos, tá? Então pode ser que na flor tenha realmente em maior quantidade. Mas como eu disse, geralmente plantas medicinais, quando estão dando flor, não são usadas, não são colhidas. Nada quando está com flor. Por quê? Porque a flor rouba a energia da planta, né? Rouba. A energia concentra na flor, porque é a reprodução. É igual quando uma mulher está gerando. A concentração dela é no bebê, ela está preocupada com o bebê o tempo inteiro. Mesma coisa da planta. Quando a planta lança uma flor, toda a energia do metabolismo dela vai para a floração. Então, a folha fica pobre em princípio ativo. Tanto que fala assim, ó, você quer consumir um manjericão com bastante sabor de manjericão? Tem que tirar as flores. Tem que cortar todas as flores. É melhor você usar a planta medicinal quando não está florida, tá? E aí também vai variar o horário da coleta. Então, por exemplo, babosa. Babosa só se colhe no final do dia, quando a seiva está descendente, a gente fala, né? Então, tem tudo isso que influencia. A lua, o horário da colheita, né? Se está florindo ou não. Então, tudo isso são informações que vão definir e vão agir direto ali no princípio ativo. Então, por exemplo, plantas que estão sendo atacadas, plantas que estão se reproduzindo, a gente não indica fazer o uso medicinal. Aí é legal esperar a floração, a frutificação, se for o caso, e aí depois colhe e usa. Por isso que o manjericão diz também que tem que tirar as flores, né?
Isso, sim, sim. Tudo que você quer usar folha, se tá dando flor, é legal cortar, porque senão não vai ter sabor na folha, tá? Então, manjericão é o que ficou mais conhecido com essa regra. Mas isso é geral. Geralmente, ervas a gente não gosta aqui da flor, porque realmente a flor vai tirar todo esse aroma. E a babosa, ela tem uma quantidade específica para gente ingerir? Então, o uso interno da babosa é um uso muito discutido, tá? Por quê? Porque a babosa, ela tem uma substância chamada aloína. Essa substância é tóxica, tá? Então, a toxicidade dela é difícil. Ela vai aparecer pra gente, essa substância, num tom amarelado. Então, quando você corta uma babosa, cai aquela seiva amarelada, aquilo é tóxico. Tá? Então, sempre que a gente vai usar, a gente não usa essa parte amarelada, a gente corta, e ela serve como um cicatrizante para a planta. Então, quando a gente vai, que nem esses dias meu gato caiu em cima da babosa, quebrou. Na hora, você vê aquela parte amarelada saindo, porque é como se fosse uma cicatrização para a planta. Então, quando você corta a babosa, é legal deixar escorrer essa aloína. Tem gente que espera 12 horas, mas dependendo do seu uso, 12 horas é muito. Acabei de queimar o braço, vou esperar 12 horas para passar a babosa? Não dá, né? Então tira aquela parte que tá saindo, essa seiva mais amarelada, e usa só o gel, que ele é translúcido, transparente, tá dentro da folha. Aí tem dois tipos de babosa. Tem a babosa, dois tipos, né, que são os mais conhecidos. A babosa da folha fina, que é identificada como babosa da flor vermelha, tá? Essa babosa, em especial, tem um livro que chama O Câncer Tem Cura. Foi feito baseado nessa planta, foi um padre que fez esse livro, e ele fazia tintura, e aí ele usava como solvente o conhaque. Então, você vai ver que a receita desse livro é tintura e é feito com conhaque e mel. Porque a babosa é super amarga, muito amarga. Então, ele coloca o mel também por conta do amargor. Então, essa planta ficou conhecida para isso. E tem a aloe vera, que é a mais conhecida, que tem aquela folha bem gordona, que a indústria farmacêutica foi nela. Por quê? Porque ela é a mais rentável, né? Ela tem muito gel, né? E ela tem a flor amarela, a aloe vera. E é a mais usada para a parte estética, né? Agora, o uso interno tem que tomar cuidado porque realmente não é o indicado. Se você for ver o uso interno de babosa, dentro da farmacopeia, eles super alertam, porque tem pessoas que podem ter reações muito adversas no primeiro contato e pessoas que não sentem nada. Fala, eu tomo isso aí e não sinto nada. Sim, maravilhoso. Eu passei, só que aí eu li uma recomendação assim, de que tipo, não pode, porque pode cegar o bebê. Aí, nossa, eu fiquei desesperada. Porque se você não lava, porque depois se você não lava o bico e o neném fica em contato ali, pode realmente o olho encostar na mama e aí a mucosa do olho é uma mucosa de rápida absorção. Então, teve o contato com o olho, não é? Tá pimenta, tá cortando pimenta ou cebola, na hora a mucosa do olho grita, né? Então é perigoso por isso, desse contato. Não por conta do leite. Com medo de tipo ficar lá nos vasinhos e ele sugar, entrar no corpo dele. Não, realmente a preocupação, a gente fica, né, preocupado porque realmente é uma planta que tem que tomar cuidado. Eu conheço muita gente que faz uso interno dessa planta. Geralmente quando faz é um pedaço. A gente brinca que é assim, ó, uma falange do mindinho, que é a quantidade que você pode consumir no uso interno dela, tá? E assim, geralmente o pessoal usa como um preventivo, não é nem porque tá precisando. Então, ela é uma planta que vai agir em todo o metabolismo, mas ela tem ação principal, é cicatrizante. Por isso que a indústria farmacêutica foi em cima, porque é uma planta que hidrata, né? Hidrata bico rachado, é hidratação. Então, tudo que é para pele, hidratação, para queimadura. Porque queimadura é isso, a água foi embora, ficou ali sem água, a babosa tem muita água, então vai ajudar, vai passar. Então, a aloe vera é a que ficou mais conhecida por causa disso, porque tem mais gel, que rende mais. Então, para tudo, queimadura de sol, queimadura de fogo, né? Todo tipo de queimadura de taturana, tudo. Hidratação total. A única coisa é que
tem que lavar depois. Você pode usar como hidratante, deixa por um tempo, depois lava. Geralmente meia horinha já é o suficiente para hidratar cabelo, pele. Pode passar no rosto. Pode, tira inclusive manchas, tudo que for ligado à pele, ela é maravilhosa, é a planta da pele. A calêndula também, muito ligado à pele, né? Mas aí tem até aquelas pomadas de calêndula para bebê e tal, então também é uma planta muito ligada à pele, né? E é isso, pessoal, eu trouxe para vocês também o nosso contato. Aqui tem o nosso contato do viveiro, que é onde a gente produz as mudinhas. Mas, assim, o nosso forte também são ervas e temperos. Então, a gente tem planta medicinal, mas nosso foco é ervas e temperos. E aqui atrás, nesse cartãozinho, tem o passo a passo para plantar qualquer erva ou qualquer planta em vaso. Então, a gente pode ter, às vezes a gente não tem espaço para ter muita coisa, mas se a gente tem uma ou outra dentro de um vasinho e tem as nossas sequinhas lá na nossa pronto-socorro, na farmacinha, é uma forma de você ter o uso de plantas medicinais sem precisar recorrer à farmácia e tal. Então, eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser, esse aqui tem um pouquinho de dicas de culinárias também, tá? E uma coisa que é legal, se a sua planta, é legal de falar, se ela deu praga, a gente tem que tratar de forma orgânica. Não adianta eu colocar um remédio, pulverizar ali e depois fazer um chá ou uma tintura com aquela planta que eu vou colocar agrotóxico junto. Então, o uso de plantas medicinais, de preferência orgânico. Lógico que essas plantas aqui, que são vendidas secas, elas não são orgânicas, mas elas também não recebem tanta pulverização, tá? Elas não têm, às vezes, certificação por conta que o adubo não é orgânico, é um adubo químico, né? Então, mas sempre comprar de lugares especializados, em casas de ervas. Aqui no Brasil não tem muito ervanarias, né? Que são aquelas casas que só vendem ervas. Esses dias minha amiga me mandou uma foto da Índia, ela na farmácia da Índia. Um monte de gavetinha e o cara ali, ó, pega as ervas, faz um mix, fala, toma, é isso aqui o seu remédio. Então, infelizmente, a gente não tem esse tipo de farmácia no Brasil ainda, né? Então, a gente pode fazer a nossa em casa, com plantas simples e tal. E uma outra coisa que ela me contou lá da Índia, que eu acho legal dividir com vocês, é assim, lá eles têm aquela coisa, a pessoa ficou doente, eles indicam parar de comer. E aqui no Brasil é totalmente ao contrário, né? Ficou doentinho, ai, toma uma canjinha, toma não sei o quê, aí você não quer um chazinho, você não quer um biscoito. Totalmente ao contrário. E na Índia, não. Ficou doente, a primeira coisa, para de comer. Por quê? Porque a gente gasta energia na digestão. E essa energia que a gente gasta na digestão, o corpo está desviando da cura daquele problema. E a gente tuxa a comida. A gente tem que só tomar cuidado. E às vezes a gente nem quer comer, a gente está mal, fala, puta, eu não estou conseguindo comer. O que é isso? O corpo é sábio, respeita o teu corpo. Se você não quer comer, não coma, entendeu? Porque o seu corpo é sábio, ele está dizendo, opa, não posso com comida agora, porque eu tenho que cuidar de outra coisa, né? Então, se for comer também, dê preferência para coisas mais cruas, que a gente não vai ter tanto processo para digerir. Tudo que é cru, digere melhor. Por quê? Porque já tem a enzima no próprio alimento, certo? Por isso a alimentação crua e viva é maravilhosa. Por quê? Porque ela já tem a enzima que digere o alimento. É igual o pepino. Ah, pepino é indigesto, mas o que faz ele ficar indigesto é a retirada da casca. Porque a substância que digere o pepino está na casca. Se você tira, você fica indigesto. Tá? Então, o alimento, ele tem a enzima que ajuda a digerir ele mesmo, né? Então, isso que é legal. Tá meio doentinho e tal, o que é legal? Não pode vacilar na hidratação. Comer não quer dizer que não vou beber água, tá? Comer é comer. Água, sempre. Tá doente, tem que beber água. Água, 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 água. Por quê? A água também que é um veículo para eliminação, né? Então, você tá lá com gripe. Como que o vírus vai sair do seu corpo se você não bebe água? Né? E a água não substitui chá. Nada. Água é água. Água é água. A gente tem que tomar, a gente pode tomar água, deve tomar água o tempo inteiro. Quer dizer, pode tomar chá, pode tomar tudo, mas a água é água. Não existe nada que substitua a água, nem o suco. Outra coisa que é importante, quando for tomar suco, tem que tomar cuidado com a concentração de açúcar. Porque às vezes a gente toma extrato de fruta
E aí tem um pico de glicemia, que é o que acontece com o suco de laranja. Você bebe um suco de laranja, você vai ter pico de glicemia. Quando que você consegue comer 7 laranjas assim, ó, de uma vez? Um suco de laranja vai ter de 4 a 7, né? Se for um extrato, de 4 a 7 laranjas. Em menos de 5 minutos, você consegue chupar 7 laranjas? Não, né? Então, o seu corpo não vai conseguir digerir aquilo tão rápido. Então, vai dar picos de glicemia, muito açúcar. Então, o que é legal? Quando a gente é mais novinho, ou na época dos meus avós, a gente tomava laranjada, que é laranja com água. Não é suco de laranja, é laranjada. Entendeu? Não é a mesma coisa, confesso. Se você gosta do suco... Ela colocava, fazia laranjada e colocava açúcar, né? Então, é pior também, não adianta. Mas o que é legal, então? Se você quer consumir o gosto da laranja mais forte, chupa a laranja, né? Faça o uso da fruta mesmo, que é o mais recomendado, tá? É só um parênteses desse negócio do suco, não tem nada a ver com o uso medicinal. Tem alguma indicação, assim, super maravilhosa para Enxaqueca, acupuntura. É o que tem maior resultado na cura, porque a enxaqueca o pessoal fica, às vezes, só no sintoma, né? Eu fico combatendo o sintoma e não vou lá no problema. Então, acho que a acupuntura, ela trata o problema. Mas assim, eu não... Pra dor de cabeça, aqui eu não tenho nenhuma planta indicada. Deixa eu pensar. Tem a dor de cabeça, o que provoca a dor de cabeça? Esse é o problema. Fígado, às vezes. Eu digo assim, na hora que eu tô com dor, eu não quero recorrer sei lá, eu só posso tomar paracetamol, só Sim, alérgica. sim. Paracetamol também, né? É. Então, assim, eu tô com muita dor, o que eu posso fazer pra aliviar a dor? Geralmente eu uso a cidreira. Que ajuda a dormir. Isso. Mas ela não é pra dor. Água. Falaram muito que é água também. Sim, bastante Porque água. muitas vezes a gente não percebe, mas a maioria É das coisas que desidratação. a causa da gente de doença é desidratação. A gente negligencia a nossa bebida nessa É verdade. hidratação, né? Aquela ervinha mesmo. Bebe bastante água, né? Pode, fique à vontade. Gente, se vocês quiserem pegar aqui o papel, ó, esse daqui é o de... Mas se for enxaqueca... É o de culinária, esse daqui é o comum. Todas as informações sobre as ervas tem na internet, dá pra você clicar lá no nome da planta e vai aparecer o uso indicado e tal. Você tem uma fala muito que me pareceu que você acredita muito nas instituições, assim, né? Nesse ensino mais formal, né? E a gente percebe que tem bastante base, né? Mas também tem aquele pajé que a gente conhece, aquela avó, né? Sim. Aquele feirante que Sim. Só que a gente percebe pela tua fala que as coisas não se conversam muito ainda, né? E que uma veio da outra, né? Você tem Isso. conhecimento porque ele era praticado há muito tempo. Como é que é a tua vivência assim, com relação a essas extremidades? Eu acho assim, eu acho que a gente tem essa coisa do uso tradicional, que já está, né, formado. Esse uso por pajés, por pessoas, por herveiros, né, pessoas que estão em contato com ervas, eu acho super válido. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado quando a gente vai comprar por conta desses batismos que ocorrem, de misturar plantas. Porque vocês perceberam, quando a erva está seca, o quanto é difícil reconhecer que é realmente aquela planta? Né? Que nem calêndula, tudo bem, você bate o olho, você está vendo aqui a florzinha, dá para você até relacionar. Mas se você for ver, por exemplo, tem essa aqui, a erva baleeira. A erva baleeira, ela é uma planta muito usada, a tintura dela, para artrite, artrose, artrite reumatoide, esses problemas assim. A erva baleeira, se você for ver ela seca aqui e for pegar ela aqui, ó, que é essa planta, ela até lembra, eu vou passar para vocês sentirem, lembra o cheirinho de caldo quinor. Mas olha como é diferente, gente, se vocês realmente reconheceriam que é a mesma planta. Então, é mais por isso, a questão da segurança do uso, né, que é por isso que eu indico laboratórios de confiança, ou pessoas que cultivem, ou pessoas que... seu vizinho tem um pé de guaco, você já fez o uso, foi bom, né?
pega uma muda dessa planta que você conhece, que você já fez o uso, né? Então, é mais nessa coisa para não ter esse tipo de batismo que ocorre muito, principalmente em zona cerealista. Acho legal a gente comprar coisas na zona cerealista, é baratinho e tudo. Mas tem que tomar cuidado com a questão da higiene, principalmente. É uma região que tem muita comida. Então, com certeza, os ratos de São Paulo e as pragas urbanas amam aquele lugar, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que ser um uso seguro, porque é um medicamento, né? Então, eu acho que na questão dos herveiros, eu acho super válido e acho também a questão do lado espiritual. Hoje em dia, a medicina está cada vez conseguindo provar que a parte espiritual, que a parte do acreditar, é por isso que existe placebo, gente. Porque se a gente acredita, o negócio funciona. E é farinha, é pílula de farinha, e é placebo, e funciona, funciona. Porque o poder do acreditar também é muito forte. Né? O poder que você sabe da autocura, a pessoa tem que querer se curar também. Tem muita gente que não se cura porque a própria pessoa não quer se curar. Porque ela tem que se livrar da vida dela anterior. É mental, né? Então, isso também, por isso a importância dos pajés, desse pessoal, porque também tem um lado espiritual, tem um lado ritualístico, né, de colher, quem colheu, se foi mulher que colheu, se não foi. Então, tudo isso está envolvido e faz parte do uso tradicional das plantas medicinais. Eu acho que uma coisa né? legal é que, para responder isso, é a questão da confiança que você vai ter com uma pessoa que você está pegando. Então, se é uma pessoa que você já conhece, que já tem uma intimidade, né, que já teve um uso, então você mantém essa relação de confiança, né? É por isso que as rezadeiras hoje fazem muita falta, né? Porque a rezadeira, o que era? Uma pessoa de confiança. Então, você sabia que a planta que ela ia colher ia ser legal, que tinha esse lado espiritual, tinha tudo. Então, eu acho que o que está faltando é porque entra a comercialização e a parte de confiança começa a ficar... quebrada ali, né? Isso, fica quebrada. Então... eu acho que o orgânico também vai por isso, sabe, essa relação. O cara é orgânico, tá, mas você já foi lá, você conhece, você tem uma relação próxima com a pessoa, você sabe, entendeu? Então eu acho que tudo é uma relação de confiança. E quando entra a parte comercial, muitas vezes essa relação começa a ir se quebrando. Então, eu acredito que uma forma da gente responder isso é mantenha relações de confiança com as pessoas. Porque a gente está perdendo essa relação de confiança. E eu acho que isso aí estraga tudo. Tá? Porque a parte espiritual vai embora, tudo vai embora. Né? Então eu acho que se vai comprar uma planta, né, se vai fazer uma... É a relação de confiança. É que você vai lá, que você conhece, que você acredita na pessoa, que você já tem, você sabe que a pessoa cuida bem da planta. Usa uma água de qualidade, né? Porque às vezes tem contaminação e tal por conta do uso da água. Às vezes tudo tá maravilhoso, mas o cara rega com uma água ruim, então, comum, né? Então tudo isso influencia, assim. Também desconfiar dessas instituições. Sim. Elas podem estar também trabalhando com mão de obra escrava. Exato. Pegando água que não deveria. Exato. Então, porque a gente acredita muito nas instituições, né? Não. E agora tem essa questão, né, da gente trabalhar com orgânico, agora tem que se enquadrar no esquema que eles já estão super estruturados e a gente vai dançar, né? Exatamente, tem que ficar esperto. E eu acho que assim, sempre o que é válido também é a nossa percepção, né? Eu falo assim, ó, não compre em lugares em barraquinha de feira, por exemplo. Mas tudo vale a pena no seu olhar ali. E a questão da confiança, se você está sempre comprando com aquela pessoa, se você sabe como ela guarda aquela erva, né? Tudo isso vai influenciar no princípio ativo e na sua relação também com aquilo. Porque também tomar um chá desacreditando, não sei se ele vai fazer efeito, né? Que é isso. Por isso que eu falo que a medicina e essa parte espiritual, elas estão caminhando junto porque precisam caminhar junto. Uma coisa é a que a gente chama de fitoenergética, que é a energética da planta, a energia que a planta emana. Então, a benzedeira,
os pajés e tal, eles conhecem o uso fitoterápico, então o uso medicinal daquela planta, mas eles também conhecem o uso energético e espiritual daquela planta. Então, se ele falar para você tomar um banho de manjericão e não jogar o manjericão na cabeça, é porque ele sabe que a energia daquela planta não é para a cabeça, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa também, às vezes, entrar em contato, que é o olhar para a planta, sentir o que ela te traz e, às vezes, também o plantar a sua própria planta medicinal, todo esse contato que você vai tendo, isso também é uma terapia, né? É uma outra coisa você ir lá e colher o seu próprio chá do que você comprar uma planta dessa e fazer um chá, né? É uma outra relação. E eu acho que é isso que os pajés, esse pessoal do uso tradicional tem, que é o envolvimento com a planta no todo, né? No cultivar, nas estações do ano, as influências. Que é o que o pai dele tentou fazer. Eu acho que isso aqui vai ser bom. Isso. Né? Mas ele não fez da maneira ideal. Isso, exatamente. Não, é. Mas tá ali, não cuida. Tava zoando. Papai Eu sabe lembrei muito que eu de fui planta. lá no laboratório do Panini, acho que fiz uma consulta com ele mesmo, mas faz tempo. Aham. Tinha uns testes, se você conhece, que ele fazia assim, você pegar uma erva e aí já abriu o dedo, você já viu isso? Não, nunca vi. Eu não lembro direito, faz tempo que você faz assim, e aí você vai pegando cada erva para ver se o seu sistema... Entendi. É. Uma consegue abrir, outra abre fácil. Você Entendi. abre fácil. Mas eu não É. posso falar mais que foi... Sim, uma coisa que eu escuto muito, que eu já vi assim do uso tradicional, é assim, se aquela planta espontânea apareceu no teu jardim, é porque você tá precisando, né? Então o pessoal faz muito isso, assim. Tá nascendo muito quebra-pedra no teu jardim, né? Dá uma olhada aí. Então, assim, falam que ela vem pra você, né? A planta vem pra Uma coisa que eu você. já vi que funciona comigo, assim, particular, às vezes ir numa feira, aí você olha para uma fruta ou para uma coisa assim, e aí você sente aquela necessidade de comer, e aí depois você vai ver, você tá precisando daquilo. Isso, é a fome corporal, né, que a gente fala. Isso. É isso. Eu acho que é isso que é o que deixa essa coisa do uso tradicional melhor do que você realmente comprar um negócio industrializado. Você não vai ter esse contato, né? Tem que conhecer, é isso. A planta passeia aí pela... É. Essa é, sabe, às vezes está tudo aí. Você Sim. vai na feira comprar aquilo um pouco diferente, aparência. Isso, por isso que é importante a questão do nome científico, você ter conhecimento também, ter o uso tradicional, mas também conhecer o científico, né? Não precisa decorar, mas tem em livro escrito ou em papel para poder saber realmente se é aquela planta, porque o que é o mais problemático nas plantas medicinais são as confusões botânicas, né? Certo? Obrigada, gente. Eu agradeço. Obrigada. Se vocês quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade. Ó, tem uns papeizinhos aqui.